tentamos descrever também no nosso editorial, gostaríamos de pensar um pouquinho, refletir um pouco sobre esse personagem tão ilustre e tão importante na história do Natal, do nascimento de Jesus. Esse personagem se chama Gabriel. Gabriel. Trata-se do anjo Gabriel. Você já observou quantas vezes na narrativa do Natal que você encontra em Mateus, capítulos 1 e 2, Lucas 1 e 2, quantas vezes Gabriel aparece? Quantas vezes esse anjo de Deus aparece? Gabriel significa homem de Deus, esse é o significado do seu nome, embora fosse um anjo. Gabriel e os demais anjos foram personagens do Natal, foram anjos com os quais Deus pôde contar para várias finalidades, não apenas no Natal, mas em outras ocasiões. Gabriel e o arcanjo Miguel são os únicos anjos citados por nome na Bíblia. Os únicos anjos citados por nome na Bíblia. E analisando os episódios em que eles se manifestam, nós aprendemos que, assim como Deus pôde contar com Gabriel para escrever a história do Natal, Deus quer contar com a gente para muitas outras atividades. Ele quer nos usar de uma forma extraordinária para fazer algumas coisas semelhantes às quais Gabriel fez. Deus quer contar conosco para compartilhar o sentido do Natal. Deus quer contar conosco para compartilhar o sentido do Natal. Gabriel foi o portador da notícia mais importante já anunciada no mundo: o nascimento de Jesus. Certo jornalista disse que o seu sonho era poder anunciar no telejornal que ele apresentava a cura do câncer. Como seria bom se já tivéssemos chegado a esse estágio, não é verdade? Mas há uma notícia mais importante do que mesmo a cura do câncer, que é a chegada do Salvador para trazer não apenas a cura física, mas a cura do coração, a cura espiritual, para nos curar dos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados. Ao sacerdote Zacarias, Gabriel disse que havia sido enviado para dar boas novas, isso está em Lucas capítulo 1, verso 19, as boas novas de que ele e Isabel, sua mulher, teriam um filho na velhice. No caso, Isabel seria capaz de gerar um filho, mesmo sendo já idosa e mesmo sendo estéril, ela geraria um filho na sua velhice e na sua esterilidade. Como o poder de Deus se manifesta na história da salvação. Como Deus manifesta a sua glória, manifesta o seu poder na história da salvação. Observe, meu irmão, minha irmã, quantas obras Deus realizou com o seu poder para que a salvação chegasse até nós. A história da salvação, ela tem a sua origem lá em Ur dos Caldeus, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, deixar a sua parentela e ir para a terra de Canaã, e ali, a partir dele e de Sara, fazer um grande povo, uma grande nação. Mas como isso seria possível se Abraão não tinha filhos? E mais, como seria possível se eles já fossem idosos? Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Como isso seria possível se, além disso tudo, Sara era estéril? Sua nora também era estéril, Rebeca. Raquel, filha de Labão, esposa de Jacó, também era estéril. Quantas mulheres que não tinham a capacidade de gerar, geraram. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém, irmãos?
Esse Deus maravilhoso é o Deus que cumpre as suas promessas a despeito das nossas limitações, a despeito das circunstâncias que tenhamos de enfrentar. Gabriel disse, está registrado lá no capítulo 1 de Lucas, disse a Zacarias: Zacarias, a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Deus ainda hoje atende a oração. Deus ainda hoje ouve as nossas orações. E Ele prometeu que Zacarias e Isabel teriam um filho. E esse menino, João Batista, seria, portanto, o precursor de Jesus, aquele que viria para preparar o caminho para o Messias. Quando se apresentou a Zacarias, o anjo Gabriel disse: não tenha medo, Zacarias, não tenha medo. Da mesma forma, esse mesmo anjo disse a Maria, está lá no final do capítulo, ou no meio do capítulo 1 de Lucas, por volta ali do versículo 35, o anjo diz: não tenha medo, Maria, não tenha medo, porque você achou graça aos olhos de Deus, a sua vida achou graça aos olhos do Senhor. Quando os anjos chegaram para anunciar o nascimento do Salvador aos pastores, um anjo disse aos pastores: não tenham medo, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa palavra que Gabriel transmitiu a várias pessoas, essa expressão, não tenha medo, é muito especial para nós, porque vivemos numa sociedade temerosa, em que as pessoas estão cheias de medo, medo de muitas coisas, medo do presente, medo do futuro, medo de um diagnóstico mesmo, de alguma situação fora do seu controle, enfim, medo tem tomado conta das pessoas, dos corações nesse tempo. Porque Jesus nasceu, nós não precisamos temer. Porque Jesus nasceu, podemos renovar a nossa fé. Porque Ele veio ao mundo para se identificar conosco, para compartilhar do nosso sofrimento, para estar ao nosso lado em todas as circunstâncias da vida. Não precisamos temer. Não precisamos temer, porque Deus ainda hoje ouve a nossa oração. Quando se apresentou a Maria, Maria ficou receosa, perguntando ao anjo Gabriel: como será isso se eu não sou casada? Eu sou noiva, mas eu não sou casada ainda. Como poderei ter um filho se eu ainda não sou casada? Se nunca tive relação sexual com homem algum? Gabriel diz algo que nós precisamos nos lembrar todos os dias. Algo que nós precisamos compartilhar com as pessoas todos os dias. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A história do Natal é a história do Deus do impossível. Do Deus capaz de fazer uma jovem não casada, virgem, gerar um filho. O Deus que foi capaz de fazer a sua parenta Isabel, na sua velhice e na sua esterilidade, gerar um filho também para preparar o caminho para aquele que viria. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A história do Natal é a história do Deus do impossível. Precisamos ser portadores dessas notícias. Assim como Deus usou Gabriel para dizer a Maria: não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Deus quer usar a mim, a você, a cada um de nós, para falarmos às pessoas da nossa convivência, do nosso relacionamento, que o Deus a quem adoramos, o Deus a quem servimos, é o Deus do impossível. Deus capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer, e por isso nele podemos confiar. Deus quer usar você para que os seus amigos encontrem em Jesus as forças necessárias para vencer o medo e, diante de tantas incertezas, possam ficar com a certeza que o Senhor nos dá: não
tenha medo. Diante do sofrimento que ainda hoje alcança o ser humano, precisamos nos lembrar que Deus ainda hoje atende a nossa oração. Ele não está surdo, nem está alheio ao nosso sofrimento, não está alheio às nossas dores, às nossas dificuldades. Foi exatamente isso que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gabriel não aparece na narrativa bíblica apenas na época do Natal. Mas há um momento assim extraordinário, que depois você pode conferir, que está registrado em Daniel capítulo 9. Ele se apresenta a Daniel, dizendo: Daniel, quando você começou a orar, eu fui designado para vir até você, para explicar a visão. E fui designado para vir até você, sabe por quê? Porque você é muito amado. Que notícia extraordinária! Que notícia extraordinária! Você é muito amado, Daniel. Você é muito amado por Deus. E porque você é muito amado por Deus, Ele me enviou para explicar a visão a você, para dar a você entendimento da sua palavra, entendimento daquilo que Ele está fazendo e fará ainda no futuro. Que coisa extraordinária! Deus quer usar a mim, a você, meu irmão, minha irmã, cada um de nós, para dizer o quanto Deus ama esse mundo, o quanto Deus ama as pessoas, o quanto elas precisam conhecer este Deus maravilhoso, que por tanto nos amar, enviou o seu Filho para nos salvar, para nos perdoar dos nossos pecados. Elas precisam saber dessa verdade. Elas precisam conhecer o amor de Deus. Elas precisam saber que Deus não se esqueceu delas e que Deus as ama e por causa desse amor enviou o seu Filho como Salvador. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram aos pastores boas novas de grande alegria. Essas notícias são a essência do Evangelho de Jesus. O Evangelho significa boa notícia, boa nova, da parte de Deus para nós, da parte de Deus para o ser humano. O Evangelho é a boa notícia de Deus, de que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar. É a boa notícia de que o Deus Emanuel chegou na pessoa de Jesus de Nazaré. O Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que se importa, Deus que intervém na nossa história, Deus que vem ao encontro das nossas dores, das nossas dificuldades, Deus que nos ampara em todos os momentos, em todas as dificuldades da vida. Por isso Jesus nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para nos conduzir a Deus, para nos conduzir à sua presença. Desta forma, Ele garantiu a nossa salvação, garantiu o perdão dos nossos pecados, garantiu a vida eterna. Os anjos disseram: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Além de anunciar o Natal, precisamos explicar a mensagem. Precisamos explicar os planos e propósitos de Deus às pessoas. Especialmente porque, nesse mundo comercial que temos hoje, há muitas coisas ofuscando o verdadeiro sentido do Natal. Há muitas coisas ofuscando a essência do Natal, tirando Jesus do centro da celebração e colocando tantas outras coisas no lugar. E aí as pessoas celebram o Natal, mas nem mencionam o aniversariante, nem sequer se lembram do aniversariante. Precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus para proclamar o verdadeiro sentido do Natal. Há muita gente confusa em nossos dias.
E nós precisamos dar clareza e entendimento a elas. Precisamos ajudá-las a entender a palavra de Deus, entender a essência daquilo que Deus quer para nós. Deus quer usar você para tornar clara a sua palavra ao coração dos seus amigos. Deus quer usar você para influenciar este mundo com a mensagem de salvação, com a mensagem do perdão de Deus, porque o Messias chegou. Há muitas pessoas no mundo ainda esperando o Messias chegar, quando na verdade ele já chegou e a sua presença pode ser desfrutada por todo aquele que nele crê, por todo aquele que nele confia. Ele tem poder, portanto, para transformar a nossa vida, tem poder para fazer em nós aquilo que somente ele tem condições de fazer. Hoje precisamos compartilhar essa verdade com tantos que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Deus pode contar com você para falar do seu amor, para compartilhar dessa salvação, para convidar os seus amigos e parentes para celebrarem conosco hoje às 18h30, no musical de Natal. Certamente Deus deseja que façamos muito mais do que simplesmente convidar. Nós somos missionários, todos nós somos missionários, e Ele certamente deseja que todos nós compartilhemos essa mensagem, e não simplesmente convidemos para vir, mas convidar é o mínimo que a gente pode fazer. Eu encorajo você a fazer isso, em nome do Senhor. Deus quer contar com você para anunciar o verdadeiro sentido do Natal. Mas Deus quer usar você para servi-lo e para adorá-lo. Abra sua Bíblia em Lucas 1, verso 19. Veja como Gabriel se apresenta. Como Gabriel se apresenta a Zacarias. Lucas 1, verso 19. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas de salvação. Essa é a versão Almeida Revista e Atualizada. A nova tradução na linguagem de hoje traduz de uma forma muito interessante. Ela diz assim: o anjo respondeu, eu sou Gabriel, servo de Deus, servo de Deus, e ele me mandou para falar com você, para lhe dar essa boa notícia. A versão Nova Almeida Atualizada, que utilizamos a partir do centenário, diz assim: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Gabriel quis se revelar como aquele que assiste diante de Deus, aquele que serve a Deus, aquele que está pronto para cumprir as suas ordens. A atitude de Gabriel e dos demais anjos é de plena submissão à ordem de Deus. E a semelhança desses anjos, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ele se coloca na condição de quem assiste, de quem serve. Serve a Deus. Gabriel e os anjos foram instrumentos nas mãos de Deus, foram servos com os quais Deus pôde contar. Deus pode contar conosco hoje. Deus pode contar com você hoje, meu irmão, minha irmã. Ele pode contar com você. Há uma mensagem extraordinária a ser compartilhada a este mundo sem Deus. O próprio Deus está em missão, anunciando a chegada do Salvador. O próprio Deus está em missão, Ele está trabalhando, porque a obra, o sacrifício do seu Filho na cruz não pode ter sido vão. E nós vemos Deus trabalhando de forma extraordinária no mundo. Apenas um exemplo que eu quero deixar com vocês. No Irã, nós temos testemunhos de muitas pessoas que se converteram a partir de sonhos. Quem fez essas pessoas sonharem? Deus, porque Deus está em missão. E essas pessoas se converteram e começaram a dizer para os seus familiares:
eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador. Ele se revelou essa noite em sonho a mim, Ele falou comigo. Deus está em missão e está nos convidando a participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Felizes somos nós quando nos unimos a Ele naquilo que Ele está fazendo no mundo. Felizes somos nós quando saímos da nossa zona de conforto e nos colocamos à disposição de Deus, dizendo: pode contar conosco, Senhor. Estamos à tua disposição. Esta semana eu estava estudando um livro com a nossa equipe ministerial, um livro do pastor Fabrício de Freitas, De Volta aos Princípios. E ali ele destaca uma verdade que eu já compartilhei com os irmãos em outra oportunidade, que infelizmente, muitas vezes nós temos nas nossas igrejas, não apenas a nossa, mas no cômputo geral, a realidade de 80% e 20%. 80% de clientes, 80% assistem, 20% trabalharem. Ele diz que muitas vezes queremos mais entretenimento do que serviço. E a cada dia a palavra compromisso tem sido esquecida, invertemos a ordem. Queremos viver no reino de Deus à nossa maneira, mas esse reino já tem um rei, que é Jesus. Nós somos apenas servos, nunca podemos perder de vista essa condição de servos. Na realidade, vivemos em um tempo em que a maioria de nós vai ao templo no domingo buscando uma apresentação nova, e se o culto não nos agrada, se começa a ficar monótono, pensamos em mudar de igreja. O novo que tanto queremos não pode ser suprido por programas, mas pela experiência diária com o Senhor, por meio da leitura e da meditação da palavra de Deus. De outra forma, nós seremos meros consumidores eclesiásticos, consumidores de programas dentro das nossas igrejas, e não produtores, não servos, com os quais Deus pode contar para anunciar essa mensagem. Infelizmente, muitas vezes nos colocamos apenas na condição de espectadores e não de servidores. Infelizmente, muitas vezes servimos desde que as coisas aconteçam do nosso jeito, desde que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Se não forem feitas do nosso jeito, abandonamos a missão. E dizemos a Deus que Ele não pode contar conosco. Aí você vai dizer: pastor, mas eu nunca disse isso a Deus. Mas a gente tem outras formas de dizer. Em outras palavras, muitas vezes dizemos a Deus: se Ele quiser contar conosco, tudo terá que acontecer do nosso jeito. Deus quer usar a cada um de nós para proclamar a boa nova do Evangelho. Ele quer nos usar cada um de nós. Ele quer usar a nossa agenda. Ele quer usar a inteligência, a capacidade, o conhecimento, os relacionamentos, tudo aquilo que Ele nos deu, que veio dEle. Ele quer usar os recursos que são dEle e que Ele simplesmente colocou nas nossas mãos. Ele pode contar conosco, pode contar com a casa onde moramos. A casa onde moramos não é nossa, é dEle. Ele pode contar com o dízimo do Senhor, que também não é nosso, é dEle. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Como é que Deus pode contar conosco se nem o dízimo Ele encontra nas nossas mãos? O dízimo é o mínimo que nós podemos oferecer a Deus, que nós podemos devolver a Deus, é o mínimo. Se Deus não encontra em nós o mínimo, o que Ele pode esperar de nós em relação ao máximo, que é a nossa vida inteira, que é a entrega de todo o nosso ser? Se quisermos sair da nossa zona de conforto, se quisermos deixar passar, se quisermos continuar na nossa zona de conforto, se quisermos deixar passar o privilégio de contribuir e participar da sua obra, para nós sobrará simplesmente a frustração, e Deus levantará outras pessoas para anunciar a mensagem de que o Salvador chegou. A oração do Pai Nosso, que nós sabemos de cor, nós dizemos: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu.
E a pergunta que não quer calar é: como é que a vontade de Deus é feita lá no céu? Como é que a vontade de Deus é feita lá no céu? Lá no céu existem milhões e milhões de anjos. Todos eles olhando para o trono da graça de Deus, simplesmente esperando receber de Deus uma ordem, em total obediência, em total submissão a Deus. E essa é a condição que devemos assumir diante de Deus, se queremos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, do mesmo jeito que é feita lá no céu. Gabriel se colocou na condição de assistente de Deus, de um servo de Deus. Os assistentes são os adoradores. Os adoradores. Em Lucas 2, verso 14, observamos que após a palavra do anjo, surge uma multidão de anjos cantando e louvando a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Glórias sejam dadas a Deus pelo seu amor. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno da nossa dedicação. Ele é digno da nossa consagração. Ele é digno da nossa devoção. Certamente, temos muito mais razões para adorar a Deus do que os anjos. Muito mais razões para adorar a Deus do que os anjos. Os anjos não experimentaram a graça de Deus, a graça de Jesus, como nós experimentamos, mas o adoraram. Portanto, adoremos a Deus com o nosso coração, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso estilo de vida, com a nossa sinceridade, com a nossa integridade. E que Deus encontre em cada um de nós os adoradores que Ele está procurando. Ele está procurando adoradores. Gabriel e os demais anjos foram instrumentos nas mãos de Deus. Na verdade, com a qual nós não temos como deixar de nos deparar hoje, é que Deus não enviará anjos para proclamar essa mensagem. Deus não enviará anjos para proclamar essa mensagem. Ele espera contar comigo e contar com você. Lá na sua repartição pública, é você quem está. Eu não tenho como estar lá. E é você quem pode anunciar. Lá na sua vizinhança, lá no prédio onde você mora, na sua vila, na sua família, no grupo de WhatsApp da sua família, é você quem está. E Deus quer usar você para dizer que o Messias chegou. Ele pode contar conosco. Ele pode contar com você. Se Ele pode contar com você, se você realmente quer se colocar à disposição de Deus, para que Deus use você como servo para proclamar o nascimento de Jesus, eu convido você a se ajoelhar comigo nesse momento para a gente orar. Se você não puder se ajoelhar, pode permanecer sentado. Mas se você quer dizer: Deus, pode contar comigo, eu estou à tua disposição. Eu quero te servir do jeito que tu queres. Eu quero que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Eu quero me submeter totalmente a ti e à tua vontade, ao teu propósito. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos, para que todos conheçam o verdadeiro sentido do Natal. Se você não puder se ajoelhar, pode permanecer assentado. Mas dobre o seu coração diante de Deus. Deus bendito, Tu usaste, ó Deus, tantos personagens, ó Deus, para o nascimento do Teu Filho. E nesta manhã nós nos inspiramos no anjo Gabriel, servo do Senhor, para trazer boas novas, para trazer boas notícias,
Faz de nós, de cada um de nós, portadores dessas notícias. Portadores, ó Deus, do Teu Evangelho, da Tua mensagem de salvação, de esperança, de paz, de vida eterna. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos. Usa as nossas vidas. Usa a casa do Senhor que Tu nos deste para morar. Que ela esteja aberta para um pequeno grupo. Que ela esteja aberta para proclamar a Tua palavra aos nossos vizinhos. Usa, Deus bendito, os recursos do Senhor que simplesmente Tu colocaste nas nossas contas. Mas eles continuam sendo Teus e nós queremos devolver pelo menos, ó Deus, 10% de tudo aquilo que recebemos, com gratidão e fidelidade em nossos corações. Usa, Deus bendito, a nossa agenda, tão atarefada, tão ocupada com tantas coisas. Usa as nossas vidas, usa os nossos relacionamentos, as nossas redes sociais. Usa-nos, Deus, para que o mundo saiba que Jesus chegou e que nele há esperança. Chegou porque Tu és o Deus do impossível. Chegou porque ainda hoje Tu ouves, Tu atendes as nossas orações. Ouve o nosso clamor, Deus. E faz, ó Deus, de mim, dos meus irmãos, minhas irmãs, todos nós que estamos aqui nesta manhã, todos aqueles outros que nos acompanham à distância, faz de nós instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Assim como Tu usaste, ó Deus, Gabriel, que Tu consigas usar cada um de nós, que não haja da nossa parte nenhuma resistência à obra das Tuas mãos, que não haja da nossa parte nenhuma negativa àquilo que Tu queres fazer em nós e através de nós. Nós Te pedimos, nós Te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém.